Boa noite. A paz seja convosco. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade e gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi feito, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, lemos aqui a tua palavra, fala conosco, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, Paulo, com essa carta que ele manda aos Colossenses, ele diz que ele ora e ele não cessa de orar, e eu também peço a Deus, faço dele a minha oração por vocês, para que cada um de vocês também seja cheio do conhecimento da vontade de Deus, da vontade de Cristo para você, e que em toda a sabedoria e inteligência espiritual você possa andar na presença dele. Amém? Agradando a Deus em tudo e dando frutos que Deus espera que nós demos, né? Que ele já preparou para a gente fazer, ele já preparou para que a gente ande num caminho que está tudo, ele já fez coisa boa para a gente realizar, já está lá, só a gente fazer. Porque em nós, irmãos, se a gente fosse da nossa própria natureza, a gente não ia fazer nada de bom, mas Deus, em Cristo Jesus, já preparou as boas obras para que nós andássemos nela, dando frutos e crescendo no conhecimento de Deus. Ele possa crescer conhecendo cada vez mais a Deus nosso Senhor e Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Que a gente possa crescer. Eu sei que alguém pode ter estranhado que devia estar escrito corroborados, né? Eu já traduzi para ler, né? Não é que na minha Bíblia está diferente, não, irmãos. É que eu já... Corroborado significa fortalecidos, tá? Fortalecidos com o quê? Com a força que há nele, a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade, gozo, alegria que vem de Deus. Irmãos, quando nós andamos em Cristo Jesus nosso Senhor, a gente anda em paz, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da notícia ruim, você pode acalmar o seu coração e ficar em paz, porque tudo nessa vida passa, tudo passa, nada nesse lado do mundo é eterno, mas nós, em Cristo Jesus, seremos feitos eternos também.
E isso é algo tão grande, tão poderoso, que o dia que a gente entender isso, a gente vai dar um salto no entendimento das coisas. O que é ser eterno? Esta promessa que Ele nos deu de vida eterna, não é? Louvado seja Deus. E Ele diz mais aqui: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos de participar da herança dos santos na luz. Tem uma herança. Tudo que Deus criou é nosso. Tudo que Deus criou, Ele diz que nós fomos feitos herdeiros junto com Cristo Jesus. E nós fomos feitos herdeiros de participar desta herança dos santos na luz. Irmãos, você não imagina o que quer dizer isso, né? E Ele diz aqui: o qual Ele nos tirou da potestade das trevas. Quando nós não conhecíamos a Deus, não conhecíamos a Jesus, a gente estava sendo guiado de acordo com o mal, com o diabo, com o espírito, que, como diz aqui, hoje já opera nos filhos da desobediência. E mais Deus, Ele nos tirou, Ele nos arrebatou da potestade das trevas, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos arrebatados. Muita gente está esperando assim o arrebatamento. O arrebatamento virá, mas já aconteceu um arrebatamento. Quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, Ele já te arrebatou de um mundo espiritual em que você estava subjugado, te arrancou e te plantou num outro lugar espiritualmente em Cristo Jesus. A gente já foi arrebatado das mãos do mal, do diabo, da potestade das trevas, e fomos transportados já, um tipo de arrebatamento, né? E fomos colocados no reino do Filho do seu amor, em Jesus. E é claro que aguardamos um arrebatamento quando Ele vier buscar a gente aqui nessa terra, nesse mundo, e nos levar para que nós estejamos sempre com Ele. Amém? Graças a Deus. Mas Ele aqui, Ele nos tirou, nos arrebatou das trevas, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Em Cristo Jesus nós temos o perdão, pelo sacrifício que Ele fez ali na cruz, pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Os nossos pecados foram perdoados. Nós agora, perdoados, redimidos pelo sangue de Jesus, nós agora estamos nele, vivemos no amado, vivemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus. E falando de Jesus, está escrito aqui que Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Deus, em espírito, é invisível. Ele é maior que o universo, Ele é maior que tudo que existe. Tudo que existe, existe nele, mas não é Ele. Coisa interessante, né? Tudo está nele, mas não é Ele. Ele é o originador, Ele que dá origem a tudo, Ele que dá existência a tudo que existe. Tudo é dele, tudo foi feito por Ele, para Ele. Tudo que Ele criou está dentro dele, mas não é Ele. E sem Ele, tudo que existe deixa de existir. E Ele diz aqui que Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele é aquele que tornou Deus visível. Aquele que ninguém viu foi visto através de Jesus. Aí alguém vai dizer, mas e no Velho Testamento?
há algumas aparições que viram Deus, a gente chama de teofanias, aparições de Deus. Sempre foi Jesus, sempre foi Ele. Por quê? Porque Deus em espírito jamais foi visto. Aí alguém vai dizer, mas Jesus nasceu faz 2000 anos atrás, a Bíblia começou a ser escrita quantos mil anos antes? Mas irmão, Jesus, Ele é Deus. Nunca se esqueça disso. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por Ele, para Ele, e nada do que existe sem Ele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas no princípio ele sempre foi o Verbo. Mas Ele veio aqui, nasceu um bebezinho frágil. E aí a gente vai ler lá em Isaías, porque um menino se nos deu, foi dado um menino para a gente. Vocês já leram? Conhece o texto? É Isaías capítulo 6. Vamos lá para você ver. Isaías capítulo 6. Um menino. Nove 6. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É isso aí? Um menino. De repente o Deus eterno, o Deus da eternidade, o Criador de tudo que existe, aquele que é maravilhoso, é o Conselheiro, é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai eterno, é o Pai da eternidade. Ele é Deus forte, Ele é o Príncipe da paz. E Ele se sujeita a ser um bebezinho frágil, vir a este mundo, ser criança, ser adolescente, ser jovem, ser carpinteiro, passar tudo que um ser humano passa, mas Ele nunca deixou de ser Deus. Nunca deixou de ser Deus. Porque esse menino, ele foi um menino, mas ele era o maravilhoso, ele era o conselheiro, ele era o Deus forte. Ele nunca deixou de ser o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Ele é eterno. Então é por isso que lá na eternidade sempre esteve lá. É por isso que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Como é que é isso? Não foi morto há 2000 anos? Antes de criar tudo, ele já foi morto. Você tem que entender o conceito de eternidade. Eu aprendi faz pouco tempo, sabe? Eu achava que eternidade era muito tempo. Amém? Deixa as crianças aí, presta atenção aqui. Amém? Eu achava que eternidade era muito tempo, bilhões de anos, éons. Eu achava assim. Irmãos, eternidade não tem nada a ver com tempo. Eternidade não é tempo. Eternidade já existia antes da criação do tempo e do espaço. Antes de Deus criar o tempo, criar o espaço, Ele já era o eterno. Se eu for ler essa Bíblia aqui, que está aqui na minha frente,
Eu vou ter que ler página por página, e em cada página eu vou ter que ler palavra por palavra, letra por letra. Não é assim que você faz? Porque a gente está preso no tempo, a gente vai uma coisa depois da outra. Para Deus, Ele olha, já leu o livro inteiro. Quando Deus olha, Ele já está vendo o começo, o meio, o fim, Ele já está vendo tudo, simultaneamente. Deus já está vendo o seu futuro, Ele está lá no seu futuro. Ele está vendo tudo. Deus olha, por isso que Ele é o alfa, Ele é o ômega, o princípio e o fim. Ele vê toda a história de uma vez só. A gente é que está preso numa linearidade, tem que fazer escolhas, escolhe isso, escolhe aquilo, e é bom a gente escolher direito, porque, né? Escolha direito, para não fazer escolha errada na vida. Mas Deus, Ele olha o todo, Ele já está vendo tudo. Para Deus está tudo feito, Ele está olhando tudo. É por isso que Jesus disse, falando com os fariseus, Ele disse: Deus disse que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele disse, Jesus disse, Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. E Jesus falou que Deus falou que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não falou eu fui, entendeu? Ele não fala no passado, eu fui o Deus de Abraão, fui o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus diz mais, porque para Deus todos vivem. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Para Deus todo mundo está vivo, ninguém morreu. Sabe por quê? Ele está vendo todo. Ele não olha um dia por vez. Deus não se surpreende, Ele já viu. Dá para entender isso um pouquinho? Bom, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito, o único gerado por seu pai dessa forma. Por que ele é o primogênito? Porque ele é o principal, ele é o príncipe, ele é aquele que tem direito à herança, e é o único gerado dessa forma. Deus só gerou Jesus como homem, só Jesus foi gerado assim, o Filho de Deus, Jesus Cristo homem. E como Jesus Cristo homem, Ele é o primogênito de toda a criação. Note bem que não é o primeiro criado, não como alguns querem colocar. Não, Jesus não é criado, Ele é Deus, Ele é o Criador. Não é criado, mas Ele é o primogênito. Não é? O primogênito. Jesus Cristo, Ele veio há 2000 anos atrás, nasceu como um menino, primogênito, e nos foi dado. Amém? Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus, anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres que a gente nem imagina e que aparecem às vezes nos livros do Apocalipse, que a gente nem consegue discernir. E ele diz que tudo foi criado por Ele, para Ele, sejam as coisas que são visíveis, sejam as invisíveis, as que a gente não consegue ver, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Está falando de quem aqui? Jesus. É o Criador de todas as coisas. É Deus. Tudo foi criado por Ele, para Ele. E Ele é. Aqui diz Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Irmãos, o eterno, Ele é.
Ele não está. Para Deus não existe antes, não tem depois. Sabe por quê? Porque Ele é. Para Deus e para aquele que está na eternidade, é um eterno presente. E Ele diz que Ele é, antes de qualquer coisa, antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Tudo que existe é mantido pelo seu poder, pela sua graça, é mantido em existência. Ele criou e mantém em existência. E diz mais, Ele é Cristo Jesus, Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, porque Ele morreu, mas ressuscitou, para que em tudo Ele tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Plenitude de quê? Você já parou para pensar? A gente fala plenitude, mas o que é plenitude? Plenitude é tudo, mas aqui é a plenitude de Deus, para que toda a plenitude de Deus habitasse nele. Jesus não é uma parte de Deus, Jesus é Deus completo. Toda a plenitude nele habitasse. Parou para pensar quem é o seu Salvador, quem morreu por você lá na cruz, quem pagou o preço? Graças a Deus, Ele é poderoso para nos salvar. E que tendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Reconciliar com quem? Com quem Ele está reconciliando? Com Ele mesmo. Mas a gente tem que observar os detalhes. Para reconciliar, para que reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Graças a Deus, amém? Nossa, se a gente for falar desse assunto aqui, a gente pode passar umas horas aqui. Hebreus 13, 8. Você sabe o que está escrito lá? Tem que saber, decora isso aí. Hebreus 13, 8. Você conhece o versículo? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Amém? Lá no Velho Testamento você vai achar Ele falando também: eu sou o mesmo, eu criei, eu salvei, e Deus estranho não houve entre vós. Eu poderia entrar em mais algum assunto aqui, mas eu acho que já está bom, né? Irmãos, o que eu quero que você entenda é o seguinte: é que Jesus, Ele é Deus. Ele não é um Deus, Ele é Deus mesmo. O Senhor, o Salvador. Ele é Criador. E através do seu sangue Ele comprou para nós uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
posso dar uma pincelada aqui para vocês, para não ler os textos, mas no livro de João, ele diz para os escribas, os fariseus, ele diz, falando a respeito de Abraão, ele diz: Abraão viu os meus dias e se alegrou. E aí eles falaram para ele assim: mas o senhor não tem nem 50 anos e viu Abraão? E ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eles pegaram pedra para jogar em Jesus. Sabe por quê? Porque eu sou é o nome de Deus. Quando lá na sarça ardente ele apareceu, e foi ele que apareceu lá para Moisés, na sarça ardente, e Moisés pergunta o nome dele: qual é o teu nome? Quando me perguntarem qual é o teu nome, que eu digo para o povo de Israel, ele disse: vai, dize, eu sou, mandou dizer, eu sou o que sou. Vai e dize que eu sou, mandou dizer. Então o eu sou, que falou com Moisés, Jesus agora diz para eles: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. É por isso que Jesus ele vem dizendo de uma maneira assim que muita gente às vezes não percebe, mas ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o cordeiro, eu sou o leão da tribo de Judá, eu sou. E para eles ele diz: se vocês não crerem que eu sou, morrereis dos vossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor, amém? E o que mais? No livro de João 12, 39 a 41, que nós não vamos ler, ele diz assim: Isaías viu a minha glória. Ele viu a minha glória. Aí você fica pensando: quando é que Isaías viu a glória dele? Quando é que Isaías viu a glória? Aí você vai lá no capítulo 6 do livro de Isaías, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo, e os serafins voavam ao seu redor e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E Jesus disse, lá em João 12, acho que dá tempo de ler o João 12, um pedacinho para vocês. João 12, só para vocês verem que dá para achar Jesus lá no Velho Testamento, tá? Mas tem que saber onde procurar e como, né? João 12, versículo 39. Por isso não podiam crer, pelo que Isaías lhe disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os seus olhos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Foi o que aconteceu, eles não conseguiram ver Jesus direito, não compreenderam quem era Jesus. Isaías disse isso quando viu a sua glória. A glória de quem? A glória do Senhor Jesus. Quando viu a sua glória. Isaías disse isso quando viu a glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Muitos creram que Jesus era aquele, é Deus, ele é o Messias, ele é Deus conosco, ele é aquele que no Velho Testamento, em alguns lugares, aparece também escrito: e diz o Senhor Jeová. E aí você vai olhar, e aquele que é chamado de Jeová naquele texto é Jesus. Amém? Há textos no livro de Isaías em que ele diz: eis que o Senhor Jeová virá e vos salvará. Ele disse: eu criei e eu salvei.
E não, eu criei e eu salvei. E antes de mim, Deus nenhum se formou, depois nenhum se formará. Eu criei e eu salvei, vós sois as minhas testemunhas. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Mas que você entenda isso. Por que ele pode viajar pelas páginas do Velho Testamento, pelo passado, pelo presente, pelo futuro? Simples, porque ele é eterno. Jesus é eterno, ele subiu aos céus e ele tem um corpo eterno, imortal, transformado, eterno. E ele não é limitado pela dimensão do tempo nem do espaço. Ele podia aparecer lá em Emaús e daqui a pouco aparecer aos discípulos lá em Jerusalém. Ele podia atravessar pelas paredes, as portas estavam fechadas, ele atravessou pelas paredes, apareceu no meio deles, comeu com eles. Eles pensaram, é um espírito. Falou, não, toca em mim, veja que eu tenho carne e ossos, o espírito tem carne e ossos como eu tenho. Mas de repente ele desaparece, e aparece lá no outro lugar. Não está mais limitado a tempo nem espaço, ele é eterno. Esse Jesus que é o nosso Senhor e o Salvador, ele é eterno. Que Deus abençoe a você, que você entenda, tá? Que você entenda, e que isso abra os seus olhos para uma perspectiva de leitura até do Antigo Testamento, que vai fazer um sentido tão poderoso para você. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.